A manutenção da taxa básica de juros em 13,75% demonstra, aos olhos do próprio presidente, que o Banco Central impedirá a flexibilização da política monetária, o que poderia ser um perigoso fator recessivo já para o próximo ano. Apesar dos planos de adiar a discussão sobre independência do Banco Central para 2024 ou até depois, vocês acreditam que essa batalha pode e deve ser antecipada e ganhar centralidade para impedir a asfixia da própria economia? Basta o presidente falar contra a taxa de juros ou vai ter que espetar a espada no touro, discutindo já o tema da independência do Banco Central? Com a palavra, Júlia Rocha. Breno, a pausa dramática foi proposital para gerar ansiedade? Olha, eu não sei se você acompanhou ontem o Glauber Braga no Twitter, levantando a necessidade da gente fazer esse debate, né, da revogação dessa independência, que na verdade é uma independência exclusivamente dos interesses dos trabalhadores, né? Assim, tá dependente dos interesses da classe que antagoniza com a gente. Eu acho que é importantíssimo que a gente faça essa pauta, né? Avançar, esse debate avançar e que forme politicamente e que discuta isso dentro da esquerda, porque esse é o nosso papel, porque eu tenho a mesma impressão que você, que nós não temos tempo. Imagina que um governo como esse, que ainda tem os olhos dos eleitores atentos, os olhos e ouvidos, né, para conseguir levantar a importância de se debater a independência do Banco Central, deixar para fazer isso em 2024, às vésperas das eleições municipais. Eu acho que é um risco muito grande, inclusive porque é justamente esse ponto que pode gerar uma limitação da potência econômica, das mudanças econômicas que esse governo poderia gerar, e aí uma realidade de indiferença para a classe trabalhadora do que é a sua qualidade de vida, do que melhorou ou não da sua qualidade de vida com a mudança do governo. E aí a gente vai estar num cenário de recessão ou de estagnação econômica, com trabalhadores precarizados, empobrecidos, indo votar em 2024 para escolher os prefeitos que vão assumir, os prefeitos e os vereadores, enfim, que vão assumir os seus mandatos no ano seguinte. Eu acho que é muito arriscado, a gente precisa fazer isso o quanto antes. Concordo que não temos tempo. Sérgio Amadeu. Olha só, ontem, se eu não me engano, o Campos Neto, presidente do Banco Central, ele estava em Miami, algum lugar ali dos Estados Unidos. E aí ele disse, quanto mais independente você é, mais eficaz você é. Querendo dizer que a política monetária tem que comandar a economia brasileira. O que está em discussão agora, vamos falar a realidade, é que os banqueiros, eles disseram, olha, quem manda na economia do Brasil somos nós. A ideia da independência do Banco Central simplesmente é essa, que o monetarismo voltou, o monetarismo comanda, e que toda a política fiscal de rendas tem que estar subordinada à política monetária. E não é a política monetária do Haddad, é a política monetária dos banqueiros. Então, a questão é, esse é o braço de ferro. O que eles estão querendo fazer agora? Eles estão querendo manter uma taxa de juros que implica, essa taxa de juros sobe a dívida pública. Todo mundo sabe. Por quê? Porque como é que se controla a taxa de juros? Com o título da dívida pública. Quando eles falam assim, eles decidiram no Conselho de Política Monetária, é como se fosse aquelas decisões de reunião de partido político que depois ninguém encaminha nada. Negativo. Aquela taxa de juros definida, ela vai virar um título público com aquela taxa de juros, que vai ser rolada para trocar títulos que estão vencendo e vai subir a dívida pública, vai contrair ainda mais a economia. Então, na verdade, é o seguinte, até que ponto a política monetária ela pode ser independente? Os ingleses nunca acharam isso, tanto é
que eles nunca abriram mão de política de moeda diante da União Europeia, porque eles temiam a poderosa força alemã. Então, eles nunca aceitaram. Agora, é muito curioso o neoliberalismo, né? O Campos Neto fala, quanto mais independente a política monetária, mais eficaz ela é. Eu diria assim para ele, quanto mais independente é as nossas políticas tecnológicas, mais o país avança economicamente. Aí ele fala, aí não pode, aí não está correto, aí nós temos que ser integrados ao circuito mundial, que eu chamo de dependência. Quer dizer, gente, então é hora da gente discutir o que é necessário à população, porque, por outro lado, a população não entende bem esse debate. E o que ela vai entender é uma política fiscal arrojada que resolva o problema da fila do SUS, que atue na melhoria do sistema de saúde, que melhore as condições da educação e que dê renda às populações pauperizadas. Ele tem que fazer isso o mais rápido possível, porque tudo mais, as políticas intermediárias, elas não seguram o governo. Elas não seguram o governo. Então, nós precisamos de resultado no mundo. Bom, a Ana está acompanhando, a Júlia, todo mundo. O mundo está entrando numa recessão, gente, bravíssima. Então, nós precisamos atuar com rigor, como dizia um governador de São Paulo, que eu não vou falar o nome, era amigo do Breno. Ele dizia, tem que atuar com rigor. Com a palavra, Ana Prestes. Então, é difícil saber qual o pior dos legados do governo Bolsonaro, mas talvez esse do Banco Central seja um dos piores, pela forma, inclusive, como está organizado, em que esse presidente do Banco Central fica pelo menos 3 anos do governo Lula, né? Se não for alterado, ele fica. Então, eles realmente deixaram esse presente que vai ser difícil lidar com isso. E concordo, estava lendo, Serginho, um artigo da Ju Furno, que era nossa parceira aqui também ano passado, no outubro, ela lembrando da Maria da Conceição Tavares e falando o seguinte, perguntaram para ela no Roda Viva sobre a independência do Banco Central, ela falou, independente de quem mesmo? Depende de quem é para ser independente, porque da forma como eles defendem hoje, tem que ser bastante independente do governo, porque o governo ele vai contaminar a política monetária, a política cambial, então você tem que ser independente do governo, você acaba sendo dependente do rentismo, você acaba sendo dependente da banca. E isso pode prejudicar, não é à toa que o Lula, que a Gleisi, que tem tantas vozes aí nos últimos dias se levantando com relação a isso, porque essa é uma pauta muito importante nesse momento de definição dos rumos da política para saber se esse governo realmente vai conseguir entregar as respostas que são esperadas, são aguardadas pela população na pauta social, no investimento, no desenvolvimento social do país. Agora, você acha que tem que colocar imediatamente em discussão o fim da independência? Não acho não. Acho que precisa testar ainda o parlamento. Porque não dá para colocar sem ter uma segurança também, né? Vai ter que alterar a lei. Só para esclarecer a nossa audiência, o mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é neto do Roberto Campos, o que implementou a política econômica ultra-recessiva da ditadura, mais conhecido como Bob Fields, o mandato dele vai até dezembro de 2024. Então, nós temos ainda todo o ano de 2023 e o ano de 2024. Sobre a Ju Furno, ela continua no programa Outubro, das quartas-feiras às 7 horas. Serginho e Ana Pressa que foram transferidos para terça-feira para fazer trio com a Júlia Rocha.